A independência do juiz, o Pacto de Campeche, que é uma carta de intenções produzida pela Federação Latino-Americana de Magistrados, a FLAM, e ainda a estrutura e a organização do associativismo internacional, são os destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz do Poder Judiciário de Pernambuco, Rafael de Menezes. Magistrado há 19 anos, já foi diretor da FLAM e na MB ocupa o cargo de diretor da Secretaria de Relações Internacionais. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Obrigado, Renato. O prazer é meu. Espero contribuir aí com informações, com notícias em relação ao associativismo no continente e no mundo. Doutor Rafael, para o senhor, existe independência no Poder Judiciário? Olha, aqui no Brasil, eu posso dizer que sim. Nós realmente aqui no Brasil, nós somos juízes que gozamos de independência para nosso trabalho, para nossa função, certo? Nós temos algumas dificuldades, claro, em relação especialmente à estrutura de trabalho, em relação à sobrecarga de processos, em relação à falta de funcionários, não é? Também em relação à carência de juízes, uma lei processual muito cheia de recursos, enfim. Mas em relação à independência, Renata, em relação a poder julgar livre de pressões do poder econômico, do poder político, eu diria que sim, especialmente os juízes de primeiro grau, né, que estão mais distantes, digamos assim, das cúpulas e dessa pressão do poder executivo. E no nosso continente, há independência ou não? Pois é, aí já é diferente. Enquanto o Brasil, em relação à América Latina, em relação à América do Sul, ele tem uma posição de destaque, já os nossos vizinhos, eles sofrem, eles padecem de algumas mazelas em relação a essa questão da independência. Então, parece mentira, mas aqui na região, países vizinhos ao Brasil, nós temos casos de juízes que são perseguidos pelas cúpulas do governo, pelo poder econômico, pelo poder político, quando eles, na sua sentença, na sua decisão, quando eles desagradam tal poder econômico, tal poder político, não é? E aí são vários tipos de sanções que os juízes sofrem: corte de salário, corte de férias, remoção de comarca, até prisão, Renato, até prisão de juiz já houve aqui no continente por conta de juiz que decide e afronta o poder econômico e o poder político. Um caso que a gente pode contar foi o da juíza Maria Afiuni, da Venezuela, né? Perfeito. A colega Maria de Lourdes Afiuni, da Venezuela, foi um caso emblemático porque durante muito tempo ela esteve presa pelo regime presidencial da Venezuela, né, do falecido Hugo Chávez, e foi um caso que repercutiu muito na região porque ela, embora presa, ela conseguia se comunicar com a opinião pública, com a sociedade pelas redes sociais. E ela realmente pedia ajuda, pedia intervenção, porque ela tinha decidido liberar um empresário que havia remarcado os preços. E na Venezuela vigorava o regime de congelamento de preço, não é? Um congelamento artificial do governo. E ela então, o tal empresário que remarcou os preços de acordo com a liberdade do negócio, foi preso pela polícia do Exército. Ela mandou soltá-lo, então ela que foi presa pela polícia do Exército, né, pela polícia do Poder Executivo, porque havia desafiado uma ordem do presidente da República. Algo realmente emblemático, isso repercutiu muito na região. Nós chegamos a agir, a atuar em prol da liberdade da colega, mas ficamos, no final, sem assim uma ação mais efetiva, né? Ficamos de mãos amarradas porque nessa área diplomática nem sempre se consegue as soluções concretas. A própria ONU, as próprias Nações Unidas têm dificuldade de aplicar as suas resoluções, quanto mais o associativismo internacional em termos de proteger independência de juiz. No Brasil, um juiz sem independência, quais punições ele pode sofrer? Olha, justamente, um juiz que não tem independência, ele fica atingido, ele fica violado na sua profissão, na sua função, a ponto de perder férias, a ponto de ser removido da comarca, a ponto de sofrer corte de salário. É por isso que nós temos aqui no Brasil, Renata, na Constituição, garantias do juiz que não são do juiz em si, mas sim são da sociedade. Ou seja, o juiz tem prerrogativas, tem garantias que no final revertem para a própria sociedade. Que garantias são essas? A da inamovibilidade. O que é isso? O juiz não pode ser transferido da comarca, certo? Para justamente o juiz não ter medo de julgar contra o poder econômico, o poder político, e como sanção ele ser transferido de comarca para uma comarca mais distante, mais remota. Também aqui no Brasil, o juiz tem os vencimentos irredutíveis. O juiz não pode sofrer corte de salário. Imagine um juiz decidir contra
o poder econômico, o poder político, não é? E também ser sancionado com corte no seu salário. E, finalmente, o nosso juiz tem a vitaliciedade. Ele não pode ser demitido, certo? Não é? Na esfera administrativa, para que não sofra perseguição de poder econômico ou de poder político. Já pensou um juiz dar uma sentença que contraria um deputado, um governador e vier a ser demitido? Algo realmente absurdo. Por isso que o juiz do Brasil, ele tem garantias que não são do juiz em si, mas da sociedade a ter um magistrado independente, tranquilo, seguro para julgar, aplicar a lei e fazer justiça, não é? Sem pressão, sem sofrer sanção ou castigo do governo. Como a MB vê a questão da independência do juiz? A MB se preocupa bastante com isso, porque, como eu disse, embora o juiz brasileiro ele tenha a sua independência preservada, nós somos líderes no continente, nós somos líderes na região em relação a essa independência. O Brasil é o maior país do continente, não é? Nós temos esse peso de tamanho e também esse peso expressivo em relação à nossa independência. O juiz brasileiro tem muitas dificuldades e carências, como eu falei, em relação à estrutura, em relação a funcionários, em relação à segurança, mas em relação à independência, eu afirmo que nós estamos bem em relação à média no continente. Qual é a relação entre a independência dos direitos humanos num país e a independência dos juízes? Essa pergunta é excelente, porque sem garantia da independência do juiz, não existe aplicação dos direitos humanos no Brasil ou em qualquer país. Na verdade, Renata, para que uma sociedade possa ter os seus direitos humanos garantidos em relação à liberdade, em relação à locomoção, em relação a toda a qualidade de vida, não é? É necessário um juiz para garantir essa liberdade. E a própria imprensa, não é? O que seria da imprensa sem um judiciário para garantir a liberdade de opinião? Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Poder Judiciário de Pernambuco, Rafael de Menezes, vai falar do Pacto de Campeche, que é uma carta de intenções produzida pela Federação Latino-Americana de Magistrados, AFLAM. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O terceiro Encontro Nacional dos Juízes de Família Desafios da Jurisdição, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB, será realizado de 17 a 19 de setembro em Florianópolis. Serão oferecidas 50 vagas aos interessados, que devem se inscrever até o dia 13 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a independência do juiz. Agora, o juiz do Poder Judiciário de Pernambuco, Rafael de Menezes, vai falar do Pacto de Campeche, que é uma carta de intenções produzida pela Federação Latino-Americana de Magistrados, AFLAM. Doutor Rafael, eu gostaria que o senhor começasse falando o que diz o documento da Carta de Campeche. Muito bem. A Carta de Campeche leva esse nome porque é a cidade no México onde ela foi elaborada, onde ela foi redigida. A Carta de Campeche é fruto de vários anos de discussão, de amadurecimento das associações de magistrados do continente em relação às necessidades de trabalho do juiz no continente para poder bem desempenhar, bem exercer o seu papel. Então, após vários anos de discussões, de minutas, de projetos, com a participação expressiva do Brasil, da AMB, na época, o documento definitivo ele foi elaborado e foi aprovado, não é, nessa reunião em 2008 no México, em Campeche, e o documento está disponível para consulta de qualquer magistrado e interessado. Quais são os principais assuntos abordados na Carta de Campeche? Bom, a Carta de Campeche, ela reúne, como eu disse, as condições mínimas necessárias, fundamentais para o trabalho do juiz. O que um juiz precisa para poder desempenhar o seu papel, não é, com segurança, com transparência, com eficiência, enfim. O que um juiz precisa dispor para aplicar justiça, por exemplo? Para garantir a lei. Estrutura de trabalho, segurança, educação, funcionários. Então, são sim temas importantíssimos. Não basta ser juiz, Renata, é preciso estudar, se aperfeiçoar sempre. A Carta de Campeche prevê o estudo, a formação do magistrado. Também prevê
a independência em relação às suas garantias funcionais, também a questão da segurança do juiz, também em relação à estrutura de trabalho, enfim, condições mínimas de trabalho do juiz para desempenhar bem o seu papel no seu país. Como a Carta de Campeche pode se tornar realidade? Veja bem, desde 2008, né, nos últimos anos, a AMB com os demais países que integram essa organização continental, nós temos diligenciado junto aos organismos internacionais, em especial a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e junto também aos governos executivos dos nossos países, para que a Carta de Campeche se torne um tratado internacional a ser assinado e ratificado pelos países do continente e venha então a se tornar lei. Quer dizer, a Carta de Campeche, com a força de um tratado internacional encaminhado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, com apoio dos governos, dos poderes executivos dos países, vai se tornar lei, não é, a nível de tratado internacional, com tais garantias de trabalho e de segurança e de independência para o juiz. Quais outros ganhos o Pacto de Campeche ele pode trazer para o judiciário brasileiro caso se torne um tratado internacional? Pois é, muita coisa do que já existe na Carta de Campeche, o juiz do Brasil já dispõe, já conta no seu trabalho, mas muita coisa falta ainda. Nós temos o que avançar, em especial em relação à formação, em relação à segurança, também em relação à estrutura de trabalho. E isso a Carta de Campeche prevê. Segurança para o juiz e sua família desempenhar a sua função, estrutura com funcionários, com fóruns condizentes, enfim. E também a questão da formação, porque o juiz, na sua rotina de trabalhar, de processo, audiência, sentença, ele às vezes não tem tempo, não é, para parar e estudar e se reciclar. E esse papel de reciclagem do juiz, que as escolas de magistratura estão desempenhando, é importantíssimo, porque o juiz, não é porque é magistrado que ele pode se acomodar. Não, ele precisa se atualizar, se aperfeiçoar sempre. A Carta de Campeche também aborda a questão previdenciária e remuneratória dos magistrados? Sim, também aborda, porque nós entendemos que a questão da remuneração dos vencimentos do juiz, os vencimentos confortáveis, os vencimentos dignos, que permitam ao juiz trabalhar, não é, sem estar preocupado com contas no fim do mês, sem estar preocupado com saúde e educação dos seus filhos, isso integra também a política de independência do juiz. Um juiz precisa ganhar bem, é necessário que ele tenha uma boa remuneração para que ele não fique no fim do mês preocupado com despesas domésticas que no final afetam, não é, a sua própria tranquilidade no julgar. Ninguém vai enriquecer na magistratura, mas o juiz precisa ter um salário digno, confortável, para que ele leve um padrão de vida de classe média e de tranquilidade para sua família. E também, Renata, em relação à previdência, o magistrado precisa saber que vai contar com a previdência integral quando se aposentar, porque o juiz ele tem muitas limitações. Na sua vida profissional, o juiz não pode exercer outra atividade. O juiz não pode advogar, não pode ter comércio, não pode exercer política partidária. Então, a única função que o juiz pode fazer, além da magistratura, é justamente ensinar o magistério. E aqui no Brasil, na novidade, o magistério é uma carreira pouco reconhecida, pouco valorizada. Então, o juiz, além de magistrado, só pode ser professor. Então é importante que ele tenha um salário justo, uma remuneração confortável e também uma previdência integral, não é, bancada pelo Estado, para quando ele se aposentar ter conforto na sua velhice. A Carta de Campeche ela aborda a questão disciplinar dos magistrados? Sim, nós entendemos que o juiz, ele não é nenhum super-homem, não é nenhum ser divino, então ele está sujeito a falhas, claro, e o juiz deve e precisa ser punido pelas suas falhas. Mas as falhas do juiz, elas precisam estar bastante identificadas, bastante claras, bastante previstas em lei, para que o juiz não venha a ser ameaçado, punido de processo disciplinar por eventual decisão que venha a ser questionada. Ou seja, se um juiz erra, comete um equívoco, ele deve e precisa ser punido. Mas esse equívoco não pode estar influenciado a sua liberdade de julgar, não é? Porque não é possível que um juiz profira uma sentença, uma decisão na sua independência, depois essa sentença venha a ser reformada pelo tribunal e aí o juiz sofra uma punição. Não é por aí. Mas o magistrado relapso, responsável, que falta com seus deveres, deve sim ser punido, e a Carta de Campeche prevê
o regime disciplinar de sanção aos magistrados que desviem dos seus deveres, mas sem refletir na sua independência de julgar. Essa carta de Campeche, ela pode ser aplicada em outras categorias também? Veja bem, a carta de Campeche ela foi fruto de reuniões anuais de magistrados, certo? Mas nós temos categorias que são semelhantes, que são análogas à magistratura, o Ministério Público, a própria Defensoria, por que não? Então, são categorias que, no que couber, também é razoável que se aplique os preceitos da carta de Campeche aos promotores e aos defensores, por que não? O direito do juiz se filiar nas associações está previsto na Carta de Campeche? Pois é uma coisa óbvia aqui para o juiz brasileiro. Nós temos aqui no Brasil várias associações de magistrados estaduais, nacionais, federais, trabalhistas, enfim. E essa realidade não é absoluta na região. Há países onde os juízes não podem se associar. É mesmo. E o associativismo do juiz é importante para fins de organização. Uma magistratura organizada, ela consegue articular melhor as prerrogativas e condições de trabalho do juiz, o que reflete na própria prestação jurisdicional. Então, as associações têm esse papel importante. Associações de magistrados, elas não são recreativas ou corporativas. Não é só isso. Elas têm um papel maior do que apenas lazer ou a questão corporativa do juiz. Elas têm essa função, de zelar pela própria atuação do juiz como magistrado, o que reflete na prestação de justiça na sua comarca e no seu estado. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Poder Judiciário de Pernambuco, Rafael de Menezes, vai falar do associativismo internacional. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz do Espírito Santo é tão difícil quanto qualquer outro estado da federação, porque além da jurisdição que temos que atender às questões sociais que envolvem toda a magistratura, especialmente aqueles que atendem na área da infância e juventude, violência doméstica e questões familiares. O terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a MB, está com as inscrições abertas. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro na sede da MB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à MB. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a independência do juiz e o Pacto de Campeche, que é uma carta de intenções produzida pela Federação Latino-Americana de Magistrados, a FLAM. Agora, o juiz do Poder Judiciário de Pernambuco, Rafael de Menezes, vai falar do associativismo internacional. Doutor Rafael, como é que se organiza o associativismo internacional? Olha, nós temos, Renata, a nível latino-americano, a FLAM, que é a Federação Latino-Americana de Magistrados. A FLAM, ela tem sede na Argentina, certo? E ela reúne os países do continente, América do Sul e América Central. A FLAM se reúne todo ano em assembleias centrais, onde são discutidos temas cuja prioridade é realmente a independência do juiz. Então, a nível continental, nós temos a FLAM. A nível mundial, nós temos a UIM, União Internacional de Magistrados, ou IAJ, Associação Internacional de Juízes. Pois bem, essa organização, o IM ou IAJ, tem sede em Roma, é uma organização internacional, hoje ela possui 80 países filiados, quer dizer, juízes de associações de 80 países, de todos os continentes, inclusive da Ásia, inclusive da Oceania, e a UIM, ela se reúne 2 vezes por ano. Ela se reúne no primeiro semestre de cada ano, junto com a FLAM, e se reúne sozinha no segundo semestre de cada ano. Qual é a efetividade do associativismo internacional? Olha, não é fácil, certo? Não é fácil, até porque podemos comparar com a própria ONU, com as próprias Nações Unidas. Né? Nós acompanhamos o noticiário e há várias decisões da ONU que não são cumpridas
pelos países aí afora, como Venezuela, ou como Israel, não é? Nós temos aí conflitos internacionais que a ONU não resolve. Então, claro que a FLAM ou a OIM não tem pretensão de ser xerife da magistratura, nós não temos sanção, nós não temos exército, não é? Mas o que existe em termos de organização, o que existe em termos de contato de magistrados a nível internacional, são tais duas organizações, elas possuem décadas já de existência, já são bastante estáveis, então isso é importantíssimo para fins de contato, troca de experiência, não é? E de ajuda recíproca entre os magistrados de vários países. O Brasil, ele exerce alguma liderança na FLAM ou na OIM? Sim, o Brasil ele é fundador da OIM. A OIM, quando foi fundada na Áustria, não é? O Brasil foi um dos seus fundadores, inclusive nós somos um dos países que mais tem delegados representando o Brasil na OIM, porque nós somos fundadores dessa organização internacional que tem sede em Roma, e o Brasil, nos encontros anuais da OIM, nos encontros frequentes da OIM, o Brasil possui 6 delegados, 6 representantes, então a ANB ela realmente ocupa um espaço expressivo na OIM. E na FLAM também nós temos grande liderança, porque o Brasil é o maior país do continente, o maior país da América Latina, nós temos um judiciário independente, um judiciário estável em relação ao dos colegas vizinhos, não é? E também nós temos uma ANB com 14 mil associados, o que é um peso, o que é uma referência, o que é, sem dúvida, algo relevante, algo que chama atenção. Então, nas duas organizações, tanto na mundial como na latino-americana, o Brasil e a ANB ocupam um espaço de relevância. Neste ano, o Brasil vai receber o evento da OIM em novembro, em Foz do Iguaçu, sob a sua coordenação. 200 magistrados de 80 países são esperados, é isso mesmo? Perfeitamente. Esse convite foi feito ano passado pela ANB, né, para que a reunião esse ano fosse aqui no Brasil, e foi aceito pela Assembleia Geral, então estamos muito orgulhosos. O evento será de 8 a 14 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Não é? Vamos tratar no evento de independência do juiz, sem dúvida é a principal bandeira das associações de magistrados, mas também teremos nesse evento da OIM em novembro 4 comissões temáticas, uma de direito penal, outra de trabalho, civil e constitucional, penal, civil, trabalho e constitucional. Essas 4 comissões vão discutir temas acadêmicos, temas jurídicos, enquanto a Assembleia Geral se debruça mais na questão da independência. Antes disso, Renata, antes de novembro, né, que é a reunião mundial da OIM, teremos agora em abril, não é, de 27 a 30 de abril, a reunião da FLAM, não é, da Federação Latino-Americana, e nesse evento da FLAM, o grupo ibero-americano da OIM também vai se reunir. Então, a OIM se reúne 2 vezes por ano, uma vez em cada semestre. Primeiro semestre, juntamente com a FLAM, e no segundo semestre, independente, todo o Conselho Central da OIM. Qual é o projeto que a ANB está atuando na área internacional em benefício dos magistrados? Essa também é uma boa pergunta. Às vezes os colegas não entendem, não valorizam o trabalho da diretoria internacional da ANB, porque realmente ele às vezes é exercido no exterior e o Brasil ajuda mais do que é ajudado, por vezes, pela nossa referência. Porém, Renata, há vários casos, há vários exemplos, não é, em que nós também somos ajudados e a diretoria internacional ela contribui diretamente com o associado, com o magistrado brasileiro. Casos de acidente, casos, não é, de doença envolvendo magistrados no exterior, nós podemos agir de alguma forma diplomática com apoio, porque nós temos os contatos nesses países dos colegas que são lideranças nas suas respectivas associações. E de modo mais preciso, nós estamos nesse momento trabalhando juntamente com Porto Rico e com Panamá, numa carta específica sobre segurança dos magistrados. O Brasil tem independência do juiz? Tem, mas nós sofremos de modo muito duro há pouco tempo, perdemos uma colega no Rio de Janeiro, perdemos também um colega no Espírito Santo alguns anos atrás, enfim, nós temos tido casos de homicídio praticado contra magistrado no exercício da função. Então, a questão da segurança ela não pode esperar. E aí nós estamos já atuando diretamente em relação a essa regra de segurança, condições mínimas para o juiz de trabalho de segurança, e vamos correr com isso junto aos organismos internacionais para que vire lei nos países do continente. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu sou Maria Zuila Lima Dutra, sou juíza do trabalho do TRT da 8ª Região, atuando na cidade de Belém. Eu escolhi ser magistrada
porque para mim é um caminho que me leva a contribuir para a promoção da paz social, à medida que eu concilio os conflitos nas audiências. E a dica para quem quer ser magistrado é amar o próximo, amar o outro, defender os direitos humanos, estudar bastante e seguir este caminho, que com certeza será muito feliz e muito útil à sociedade. Agradeço ao juiz Rafael de Menezes pela entrevista. Foi meu prazer, estou à disposição para qualquer esclarecimento na MB. Abraço grande. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Não levanta não.